Bom, hoje é uma data muito especial também. No dia de hoje, dia 21, comemoramos o Dia do Fazendeiro. É isso mesmo, Dia do Fazendeiro, quem produz, quem está no campo, quem garante a produção brasileira. É hoje mais uma data comemorativa que nós trazemos aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, que você acompanha sempre aqui. É o produtor rural, é quem está na fazenda, mas hoje especificamente para o fazendeiro, que isso eu sei que sempre deixa os orgulhosos do seu trabalho no campo, seja na lavoura, seja na pecuária. E uma boa tarde para você, porque começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV e NET TV nos canais 190 e 690. Daqui a pouco vamos estar no Facebook também. Você acompanha também nosso sinal na NEL TV, no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, TV Imaculada Conceição, levando a Agricultura BR em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre pecuária e principalmente sobre as questões ligadas à indústria frigorífica. Vamos falar agora sobre eficiência e fizemos uma pergunta sobre se no Brasil há espaço para uma outra grande indústria, né? Se um outro grupo. Nós temos aí três, quatro grandes grupos que trabalham com a exportação de carnes no geral, 3 mais voltados para a pecuária bovina de corte, e nós quisemos saber se é possível enxergar um cenário no qual poderíamos ter outro, e o professor Marcos Fava Neves respondeu. Uma coisa muito interessante dentro dos movimentos do agronegócio foi a consolidação das empresas produtoras de carnes no Brasil, que antes elas eram separadas por tipo de carnes, elas eram menores, e aí você percebe que elas diversificaram a linha de produtos no sentido de atuar com praticamente todas as carnes, diversificaram países com estratégias muito arrojadas de crescimento. E hoje, talvez aí das 8 maiores empresas de carnes no mundo, 3 ou 4 sejam brasileiras, né? Com um trabalho fantástico aí de conquista de mercados, superando dificuldades. Tem espaço sim para empresas menores, não nessa competição global onde é importante você ter produto vindo de diversos países e atendendo diversos países, fazendo aí o matching, mas para nichos de mercado, espaços bem definidos, empresas menores também podem atuar, e o que vale de regra para a empresa menor é a mesma coisa para a empresa maior. Você tem que ter custo muito bom, atuar em escala, cuidado com os overheads, enfim, eficiência sempre, mas tem espaço sim. E nessa manhã de segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano anunciou novas vendas de soja, volume de 132 mil toneladas vendidas para os Estados Unidos, 132 mil toneladas vendidas para o Paquistão e 174 mil toneladas a destinos não declarados. Não declarados, você já sabe que é China aqui no nosso entendimento. Notícia que sobre vários pontos de vista, altista. Entretanto, nós tínhamos há pouco uma queda para a soja em Chicago. Essa queda ela é algo esperado, até porque muita gente aproveitou a situação para poder lucrar, ou seja, rentabilizar a chamada realização de lucros. Vamos ver como é que vem soja em Chicago hoje, depois de uma semana de fortes altas. Soja, inclusive, vinha muito próximo a chegar ali a 10,45 no mais curto prazo. Hoje vai perdendo agora 1,5% no mais curto prazo, 1,54% no mais curto prazo. Novembro a 10 dólares, 27 centes mais 2 o bushel. Temos também aqui a posição de janeiro, 10 dólares, 32 centes o bushel. Março, 10,25. Maio, 10 dólares, 19 centes mais 4 por bushel são as posições negociadas com soja em Chicago em queda no dia de hoje. Vamos ficar de olho no mercado. Mercado apontando hoje um recuo. No final do dia tem relatório de acompanhamento de lavouras, mas essa queda no dia de hoje, ela está muito mais ligada a
a rentabilização dos ganhos da semana passada, que foram muito elevados. O pessoal está aproveitando para embolsar um pouco desses ganhos. Mas soja, você vai ver durante o programa de hoje, nós vamos trazer um levantamento e também o Pulga vai trazer uma entrevista muito interessante com um agrometeorologista. Qual que é a questão? Nos Estados Unidos já se fala que o Laninha atinge as lavouras de soja norte-americana, a Argentina e parte do Brasil. O sul do Brasil pode ser atingido pelo Laninha, o que significa seca em áreas de produção, e isso vai fazer com que produtividade e produção recuem, em especial nos Estados Unidos, e isso deve fazer com que soja suba. Há quem diga lá nos Estados Unidos, eu vi alguns jornais hoje mais cedo, que soja possa atingir até $12 o bushel, voltar à marca de $12. Quem diria, porque a escassez pode ficar maior ainda. E o Pulga vai trazer essa entrevista sobre os efeitos do Laninha aqui no Brasil. Mas eu sigo falando sobre dólar agora. Você acompanha comigo como é que vem o dólar comercial, dólar negociado no país. Hoje, a 5,45, alta expressiva, 1,4% de alta para a moeda norte-americana, R$ 5,45 para o dólar. É o que eu trago em destaque aqui no Agricultura BR. E olha, para falar sobre esse dólar, hoje com 5,45, a gente estava acostumado a ver esse dólar era 5,30, 5,28, 5,29, 5,45 dólar vindo em alta. Sr. Walter Pulga, como é que o mercado está se comportando hoje? Hoje parece um dia um pouco mais nervoso do que aqueles da última semana. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, de fato, hoje é um dia tenso em todo o mercado financeiro internacional. É que há um recrudescimento, um aumento do receio em toda a Europa com o avanço em algumas áreas do coronavírus, da Covid-19. Isso já preocupa autoridades da Inglaterra desde o final de semana. Há possibilidade, segundo informações vindas da Inglaterra, do Reino Unido, de um novo lockdown lá. Também há receio na Espanha, receio em outros países da Europa, e isso traz um movimento de queda acentuado no mercado como um todo, Preocupações. E com essas preocupações, há naturalmente uma corrida para ativos de maior liquidez. Os investidores deixam o chamado mercado de risco e correm para o que seria mais seguro. E o dólar ainda é um ativo, causa uma procura no mercado financeiro internacional. Por isso essa alta sobre o real atinge também outras moedas do mundo. Aliás, o dólar hoje chegou a ultrapassar R$ 5,48. Algumas agências de notícias já apontavam que o dólar encostava em R$ 5,50. Neste momento, você lembrou bem, informou R$ 5,45, alta de mais ou menos 1,4%. Agora, toda essa movimentação não mexe apenas com o mercado de câmbio, não, viu? Ela mexe também com o mercado de bolsa, o mercado de ações. Há duas preocupações hoje no mercado financeiro internacional. Primeiro, há acusações de movimento ilícito, de recursos pelo HSBC e por um outro banco, o Standard Chartered. E isso provocou uma queda acentuada nos papéis dessas empresas do mercado financeiro que atuam mundialmente. Isso já trouxe uma preocupação, a ponto das bolsas europeias caírem mais de 3%. A Bolsa Alemã de Frankfurt, vamos ao painel? Veja, enquanto lá fora nós temos Bolsa Alemã de Frankfurt com queda de 4%, ou seja, nós temos o índice DAX com queda de quase 4,5% no fechamento, o índice FTSE 100 da Bolsa de Londres perde também, e perde muito, perde quase 3,5%. O CAC, outro índice importante na Bolsa Francesa de Paris, CAC 40, recuava também quase 4%. Isso traz um movimento negativo que já tinha início na madrugada na Ásia, quando as bolsas vinham em queda, os principais índices vinham em queda. Lógico, isso tudo faz com que a nossa bolsa também recue. Hoje o índice Bovespa desaba para a faixa de 96 mil pontos neste momento, se bem que já chegou a cair para a faixa de 95.800 pontos. A queda é acentuada, é de quase 2,5% agora, neste momento a perda é de 2,32%, e há papéis negociados na nossa... praticamente todos os papéis vêm em queda. A maioria dos papéis que faz parte, a maioria que faz parte do índice Bovespa
estava em baixa hoje, exceção um ou outro papel, como Sul América, por exemplo, que vinha com uma leve alta, mas todos os papéis vinham em queda. Isso mostra que há hoje uma grande preocupação no mercado financeiro internacional. Nós já esperávamos, né? Eu falo, esperávamos, a mídia toda esperava já, os analistas de mercado, uma oscilação bem acentuada nessa retomada da atividade econômica, aí, esperando que a crise tivesse passado, mas o receio de um avanço de novo, de nova contaminação, de aumento de casos de Covid-19 em diferentes países do mundo, notadamente na Europa, trazem esse movimento negativo que nós assistimos agora. Bom, é um período difícil de acomodação do mercado, o dólar de novo se aproxima aí da faixa de 5,48, 5,50 frente ao real, a bolsa recua até para 97, 98 mil pontos, é preocupante, mas também não é uma grande surpresa, viu, Fabiano? O fato é que nossos telespectadores acompanham aqui, as oscilações já eram esperadas pelos analistas e já foram amplamente divulgadas. Daqui para frente agora é esperar que haja uma acomodação no mercado financeiro internacional. Não é fácil não, será um período bem turbulento em todo o mundo, não só no Brasil. É com você. Obrigado, Walter Pulga. O Pulga volta daqui a pouco, ele vai voltar com uma entrevista a respeito do clima. Nós vamos falar sobre Laninha, sobre os efeitos do Laninha aqui no Brasil. Por aqui eu volto a falar sobre soja, porque a soja ela está sendo afetada por outros fatores, não é o coronavírus. A soja vai sendo afetada pelas estimativas de ter oferta ainda mais restrita no mundo todo. Mas daqui a pouco eu falo sobre esse assunto, porque olha só, R$ 140 a saca de 60 quilos é o valor de referência nos portos de Santos e Paranaguá, nesta segunda-feira, dia 21, de acordo com os amigos aqui da Grãos Corretora, com entrega para este mês de setembro. São os destaques que trago agora com soja nos portos. Atenção Brasil, porque agora eu falo de soja e falo por que a oferta da oleaginosa pode ficar ainda mais restrita no mundo todo. E oferta restrita de soja significa valores mais altos para quem a tiver. O que acontece? Mais uma vez falamos de clima, falamos do Laninha. E de acordo com alguns consultores e analistas de mercados lá nos Estados Unidos, se tem hoje uma clara possibilidade do que o Laninha ele vai ocorrer, mas que ele atinja áreas de produção ainda em desenvolvimento nos Estados Unidos, reduzindo as estimativas de produtividade e produção ainda mais. Essa estimativa fica muito clara para os norte-americanos. E não é só isso, esse Laninha deve também atingir a Argentina e o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, o que traria ali uma situação de também queda de produtividade e produção, não com a mesma intensidade que se tem nos Estados Unidos, mas também provocando uma situação de perdas até quebras, dependendo da região. Esses números, eles são interessantes de serem avaliados porque eles reduzem ainda mais as estimativas de produção ou de oferta de oleaginosa em todo o mundo. Um dado interessante é que nesse ano de 2020 se teve uma elevação bem forte nas exportações dos dois grandes players, mas principalmente Brasil, que em 8 meses já tinha exportado 75 milhões de toneladas de soja, a maior parte para a China. E a China ela vai recompondo seus estoques, o que fez com que se elevassem os valores. Há quem diga que no próximo ano a China possa importar 100 milhões de toneladas de soja. Essa é uma estimativa muito atingível, inclusive 100 milhões de toneladas no próximo ano de 2021, e aí faria essas aquisições com valores bem mais elevados, já que se tem aí essa percepção de Laninha atingindo Estados Unidos, Argentina e sul do Brasil.
Para falar a respeito de como que esse Laninha pode atingir o sul do Brasil, o Walter Puga Júnior conversou com Marco Antônio dos Santos, ele que é agrometeorologista, e falou a respeito de como que as chuvas chegam neste final de semana e como que o Laninha pode atingir as áreas de produção, inclusive trazendo atraso para o cultivo da soja. É o que você confere agora. E já há no noticiário nacional e internacional as preocupações com a chegada do fenômeno Laninha, que altera sempre, normalmente, as condições de trabalho no campo. Eu tenho aqui comigo o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, que há muito tempo trabalha conosco já no canal do Boi, sempre aparece por aqui. Marco, obrigado por ter recebido o nosso convite, ter aceito o convite. Vamos falar sobre esse fenômeno que vai chegando aí, né? É preocupante ou não? Olá, Puga, olá a todos. Cara, é um prazerzaço falar com você agora de novo aqui no canal do Boi, né? Olha, realmente a Laninha tá... Assim, a gente não fala que a Laninha tá configurada ainda, né? Porque ela realmente ainda não deu as suas caras de fato, mas o que a gente pode falar é que as temperaturas do Oceano Pacífico estão realmente mais frias do que o normal, e isso pode trazer um pequeno atraso na regularização no regime de chuvas, principalmente na região central do Brasil, que compreende aí toda a região sudeste e também o centro-oeste. Não há uma perspectiva de um atraso como foi em anos anteriores, ou principalmente no ano passado, mas as chuvas não vão chegar na hora que o produtor quer, né? Há uma previsão, viu, que essa semana venham ocorrer chuvas até que boas em toda a faixa central do Brasil, compreendendo aí Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e até mesmo algumas áreas do Paraná. Isso já vai animar os produtores a semear a nova safra de soja, mas por conta desse resfriamento das águas do Pacífico, que está todo mundo falando aí na questão da Laninha, que aqui na Rural Clima a gente não trabalha com essa possibilidade da formação de uma Laninha clássica esse ano, mas o fato, como eu disse, o fato das temperaturas do oceano estarem um pouco mais frias, isso vai fazer com que chova agora e volte a chover somente na semana lá do dia 8 de outubro. Então há uma possibilidade de ficar aí uns 10, 15 dias sem chuvas regulares em toda a região central do Brasil. Isso pode comprometer aqueles produtores que semearem nesse intervalo. Agora eu gostaria de aproveitar e perguntar também sobre essas chuvas e essas queimadas, essa seca, né, que acabou trazendo um problema novo aí, mais acentuado este ano. Essas chuvas atenuam um pouco essas queimadas ou não terão influência nisso? Pelo contrário, vai atenuar demais as queimadas, graças a Deus. Então, as chuvas dessa semana vão cair sobre as áreas produtoras do sobre as áreas que estão com focos de queimadas no Mato Grosso e principalmente no Pantanal, tanto no Pantanal mato-grossense quanto no Pantanal sul-mato-grossense, né? E essas vão realmente dar uma apaziguada nas queimadas, até porque há previsões para essa faixa mais oeste do Brasil, que compreende a região do Pantanal e da Amazônia, né, vai chover mais ainda já no final de semana. Então, a chuva desse começo de semana e da semana que vem já vão, pelo menos, diminuir drasticamente os focos de queimadas e limpar um pouco essa atmosfera que está extremamente poluída aí com a fumaça, né, que pegou boa parte aí do centro-sul do Brasil, infelizmente. Agora vamos falar sobre a perspectiva mais adiante. Algum fenômeno irregular esperado aí lá para final do ano, para o ano que vem? O que as suas avaliações apontam? Olha, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, é um ano que o grande problema vai ficar para esse início de safra, porque o produtor, com a ansiedade que está em soltar soja, milho, por conta desses preços, né, que a gente está acompanhando aí nessas últimas semanas, esses preços formidáveis de soja e milho, isso traz uma certa
ansiedade para o produtor. Então, tirando esse pequeno probleminha agora, né, que é essa irregularidade de chuvas até o dia 10 de outubro, mas depois disso a tendência é que as chuvas fiquem irregulares até o final da safra. Então, não tendo grandes problemas para a safra brasileira de soja e até mesmo de milho. Porém, dois pontos tem que chamar a atenção. O fato das águas do Pacífico estarem mais frias, isso pode trazer um certo problema para aquela região mais sul do Rio Grande do Sul. Naquela metade sul do Rio Grande do Sul pode ter alguns probleminhas pontuais ali durante o verão. Bem como também a Argentina. A Argentina pode ter alguns veranicos um pouco mais intensos durante o verão, coincidentemente, bem na época mais crítica deles para a soja. Já o restante do Brasil, falar que vai ser um ano perfeito, difícil falar, porque nós vivemos num país continental, né? Então podemos sim ter uma outra região com algumas estiagens, mas ainda acreditamos aqui internamente na Rural Clima que a safra brasileira de soja tem tudo para superar esses 124 milhões de toneladas colhidas agora em 2020, viu? Bom, são informações muito boas. Você acaba de ouvir Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Agradeço a participação do Marcos aqui conosco. De São Paulo, Walter Puga Júnior. Aí, acompanhar o clima e como que vai se comportar o Laninha é sempre muito importante. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR você vai saber como que foi a visita do presidente Jair Bolsonaro no estado do Mato Grosso neste último final de semana. Ele visitou algumas áreas, você vai ver como é que foi essa visita. E eu vou receber aqui em nossos estúdios o secretário de Agronegócios do Mato Grosso do Sul, Jaime Berrucchi. Vamos falar sobre a produção, safra 2020-2021, logística e também os incêndios no Pantanal. Vou para o intervalo e volto já. E nessa último final de semana, na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve no estado do Mato Grosso, visitou algumas áreas. Você vai ver agora como é que foi essa visita na reportagem de Valdir Pacheco. Conhecer as instalações da usina com a sua comitiva, em seu pronunciamento, o presidente falou da importância do Brasil e especificamente Mato Grosso para suprir a demanda mundial por alimentos nos próximos anos. E o ano passado, vale a pena recordar, falamos do agronegócio, falamos da potencialidade do nosso país. E falamos também que era inadmissível o país ter uma quantidade que tinha de terra demarcada para índios e quilombolas. Os índios são nossos irmãos, são os nossos parceiros, eles merecem a sua terra, mas dentro de uma razoabilidade. A ONU queria, conforme contactado por alguns chefes, que nós passássemos de 14% do território demarcado para 20%. Falei-lhes, não! Nós não podemos sufocar aquilo que nós temos aqui, que temos garantido não só a nossa segurança alimentar, bem como a segurança alimentar para mais de 1 bilhão de habitantes do mundo. E fiquei feliz agora, quando foi falado que na próxima década, nós com toda certeza passaremos a alimentar quase 3 bilhões de pessoas no mundo. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem coragem, para quem respeita a terra, para quem respeita o meio ambiente e para quem quer o melhor para o seu povo e para o seu país. Isso nós temos aqui no Brasil. Lá atrás, no governo Médici, quando começamos a interiorização do Brasil, ficou um exemplo. Vi muita gente vir para cá e prosperar. Vocês hoje são, na verdade, o grande futuro do nosso Brasil. O ministro Tarcísio Gomes lembrou que as obras de infraestrutura e logística são fundamentais para os estados produtores e garantiu que o governo federal está empenhado em trazer grandes benefícios, como a ferrovia, a pavimentação e a duplicação da BR-163. Eu sei que a 163 é uma necessidade. E aí, quero dizer para vocês o seguinte, até o ano que vem nós vamos terminar a duplicação de Rondonópolis para Cuiabá, fazendo os contornos que estão faltando. E nós vamos dar uma solução para a questão da Rota do Oeste, muito em breve. Os senhores vão ver uma nova realidade, um novo contrato
e essas obras acontecendo, porque a gente sabe que tem que duplicar o 63 até Sinop, e ela vai ser duplicada. Não é só o 63, é a 242, é a 158, é a 174, é a 364, e a gente vai ver isso acontecendo, porque tem um governo que está preocupado com a infraestrutura, que está preocupado em mudar a lógica de ser eficiente da porteira para dentro e não ser eficiente da porteira para fora. Isso vai mudar, a gente vai ser eficiente da porteira para fora também, para dar competitividade e honrar o esforço que cada um aqui faz. Após a visita à usina em Pasa, o presidente e sua comitiva foram até a capital nacional do agronegócio, Sorriso, pela BR-163, onde realizaram a entrega de títulos a 1.806 famílias de pequenos produtores rurais e, numa fazenda próximo da cidade, lançou a safra nacional de soja. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Está aí a visita do presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira, reportagem completa sobre essa visita e que discutiu vários temas, se falou muito sobre logística, a equipe do Canal do Boi estava presente. Bom, aproveitando o gancho de falar de logística, vou seguir nesse assunto, mas vou mudar de Mato Grosso. Vou sair do Mato Grosso e vim para o Mato Grosso do Sul, porque eu recebo agora o secretário Jaime Verruc, do titular da pasta da Semagro, no estado do Mato Grosso do Sul. Jaime, obrigado pela participação, uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado a vocês aí. Excelentes notícias aí do Mato Grosso, né, de safra e também de logística. Eu acho que é um tema importante para o país quando a gente está pensando em ser o líder mundial de produção, né? Bom, e notícias positivas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul também. Aqui no Mato Grosso do Sul também tivemos algumas ações importantes para o desenvolvimento logístico. Como é que isso está atuando? Porque agora há pouco tivemos aí uma renovação em relação às ferrovias do estado, Jaime. Eu acho que um ponto importante aí que o ministro Tarcísio tem destacado é essa retomada do investimento em ferrovia. Eu acho que isso está sendo fundamental ao país para fazer uma opção estratégica, entendendo que nós somos produtores de commodities e a gente precisa da ferrovia. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos uma ferrovia que corta o estado de leste a oeste e ela está colocada agora para relicitação. Então a gente tem uma expectativa de que a gente tenha investimentos aí nos próximos 2 anos. E nós lançamos também um estudo da Ferroeste, uma ferrovia que vem do Paraná e que entraria no sul do estado até Dourados e Maracaju. Então nós teríamos 2 ferrovias, uma acessando Paranaguá e outra Santos. E nós já temos a nossa Ferro Norte, que vem inclusive do estado de Mato Grosso, a partir de Rondonópolis, onde praticamente nesses últimos 2 anos nós duplicamos o volume de exportação de soja e de celulose por essa ferrovia. Então esse conceito. Agora é importante destacar a necessidade que nós temos das rodovias. Na verdade nós temos aqui no estado um fundo, que é o Fundersul, que a gente trabalha muito nas rodovias estaduais. A gente precisa das federais, e inclusive houve uma ampliação significativa de manutenções dessas rodovias. Então é importante para próximo ano, para a nossa safra, a manutenção dessas manutenções de rodovia e esses projetos que são um pouco mais de médio e longo prazo, mas eu acho que o Brasil agora tomou uma decisão de botar a ferrovia dentro da sua lógica de exportação. E aqui no estado nós temos aí um diferencial que é a rota bioceânica. Nós estamos trabalhando muito com o ministro Tarcísio, que em 2023 a gente consiga um acesso rodoviário a partir do Mato Grosso do Sul até os portos chilenos. Então isso está andando muito bem, os investimentos em infraestrutura estão ocorrendo, estamos terminando o projeto da ponte, terminando o projeto de acesso à ponte, para que a gente consiga também, no prazo de 2, 3 anos, ter uma saída rodoviária para o Pacífico. Com uma saída rodoviária como essa, com o Mato Grosso do Sul, aí você também apontou o Mato Grosso, trabalhando mais sobre ferrovias, a questão dos investimentos nas rodovias estaduais e também nas federais, pode-se colocar assim, eles vão ficando, não que eles diminuam, mas assim, a manutenção fica menor também sobre essas rodovias. Com certeza, a hora que você tira esse volume de caminhões e coloca dentro da ferrovia, você reduz muito. Agora é importante que nós temos ainda muita deficiência para que a gente consiga exatamente chegar nesses hubs ferroviários. Então, o investimento tem que continuar, nós temos que continuar dando essa manutenção, duplicando rodovias, para que a ideia, mais ou menos assim, que o caminhão realmente comece a rodar no máximo a 500 km para chegar nesses hubs e depois isso sai para ferrovia. E isso vai beneficiar muito o produtor. A ideia de tudo isso é que a gente consiga reduzir o custo de transporte. Então, quando a gente fala em ser mais competitivo, reduz o custo de transporte e parte desse recurso vem para o produtor em termos de renda e parte disso é absorvido, obviamente, na competitividade internacional. Então, todo esse projeto de infraestrutura ele tem que estar calcado nesse objetivo.
Em quanto tempo você acredita que podemos ver, principalmente essa saída para os portos do Chile, ocorrendo de fato? Olha, no Porto do Chile é importante, nos portos chilenos, é importante destacar o seguinte: nós temos uma grande obra no norte do Paraguai hoje, que ela anda muito bem. A ponte, nós vamos licitar ela esse ano, provavelmente no final do ano, ela tem 2 anos de construção, e também o acesso. Então, nós acreditamos que em 24, quer dizer, no final de 23 para 24, a rota bioceânica esteja em funcionamento. Tem alguns outros gargalos a serem suprimidos, principalmente a questão das alfândegas, né? Essa é uma questão que nós estamos discutindo, porque se um caminhão tiver que parar 8 vezes para chegar lá, ela se torna inviável pelo tempo que ele vai deslocar. Mas a gente também está trabalhando junto com o Ministério das Relações Exteriores essa questão toda de ter uma primeira rota alfandegada. A ideia é fecha um container aqui em Campo Grande e ele vai chegar até ou em qualquer outro lugar, vai chegar nos portos chilenos sem nenhum tipo de parada ou autorização alfandegária. Então, acho que em 23, início de 24, isso é uma realidade. Muito bem. E a gente, quando fala disso, dessas saídas e também a logística, reduzindo esses custos que impactam direto no preço de qualquer produto, na formação do preço de qualquer produto, nós falamos e pensamos também na safra. E aí, no caso do seu estado, no Mato Grosso do Sul. Na última semana, eu conversei com o presidente da ProSoja local, conversei com o André Dobachi e estive conversando também com o Cristiano Bortolotto, que é ex-presidente da ProSoja, lá em Amambai, e o pessoal está falando o seguinte: vem uma safra boa por aí, as expectativas são boas, as chuvas começaram a chegar devagarinho, né? Inclusive eu peguei chuva no sul do estado, no Mato Grosso do Sul, isso é muito bom, né? Fazia tanto tempo que não chovia que até filma no carro na hora que está caindo chuva, mas então, devemos ter uma boa safra. Como é que você está avaliando esse momento da safra sul-mato-grossense, cada vez mais consolidado, né, e tendo aí um trabalho muito bem visto nos grãos e também nas carnes? Isso, eu acho que essa é uma questão importante. A gente tem uma parceria bastante forte com a ProSoja no monitoramento dessa questão da safra, e aí eu quero colocar alguns elementos. Primeiro, a gente tem que olhar um pouco a questão do crédito rural. Até esse momento, nós estamos com o volume de crédito rural aportado para o setor do agro sul-mato-grossense 40% superior ao ano passado. Então, isso é extremamente importante. E o segundo ponto é a ampliação de novas áreas. O Mato Grosso do Sul, já nos últimos 5 anos, ele tem se destacado em crescimento vegetativo de área. Isso é importante. Nós temos novas áreas sendo incorporadas. Esse ano, a gente tem uma expectativa aí de incorporação de praticamente 200 mil hectares, que seria a primeira safra de soja desses 2 mil hectares. Então, a gente tem todo ano aumentado, trocando principalmente essas áreas, são áreas, e é importante destacar, não são áreas de desmatamento, são áreas que nós temos de pasto que estão sendo trocadas para a questão da agricultura. Então, essa expansão para áreas novas, isso demanda, obviamente, infraestrutura, pontes, mas o Mato Grosso do Sul tem crescido em termos de tamanho de área. Então, a expectativa realmente é crescimento de área e aí a gente acompanhar a produtividade em função, obviamente, das chuvas que você bem colocou. Mas tem crédito, tem tecnologia, o produtor está vindo bem capitalizado e tem novas áreas. Então, a tendência é que a gente bata novamente o recorde de safra no Mato Grosso do Sul. Então, quando eu falo da safra, eu penso principalmente essa integração, e o Mato Grosso do Sul, cada vez mais os produtores têm conseguido absorver o conceito e aplicar da maneira, claro, que cada projeto agropecuário permite nas suas propriedades. Mas nós temos tido uma redução nas áreas degradadas de pastagem, o que quer dizer que está migrando pastagem para as áreas agrícolas e a nossa produtividade em carnes aumenta. Isso mostra uma competência também muito interessante no estado. Eu acho que o Mato Grosso hoje é líder nacional na questão da integração lavoura, pecuária, floresta, em algum nível de integração, não necessariamente pecuária, floresta e agricultura. Nós somos líderes, isso mostra um pouco dessa questão toda que a gente tenta trabalhar. E o fundamental, a pecuária passa por um sistema de intensificação excepcional. Em termos de produtividade, aumento de confinamento, sistemas irrigados e permitindo a expansão da agricultura. Então, a gente expande a agricultura em novas áreas e expande também a produção e a produtividade da pecuária. Então, essa integração ela tem sido fundamental para a diversificação e manutenção dessa diversificação da economia agrícola aqui no estado. Você falou agora a respeito de como que tem sido trabalhado, trazido mais resultados, falou da irrigação principalmente. Nós temos algumas propriedades, alguns grupos agropecuários que têm trabalhado com irrigação e os resultados, seja lá onde for, pode ser no Mato Grosso do Sul, pode ser o café lá no Cerrado de Minas, irrigou, você tem grandes possibilidades. Aqui a gente tem um bom exemplo, já fizemos inclusive algumas coberturas de abertura e encerramento de safra na J. Basso. Como que é possível o Estado contribuir para que
haja mais áreas irrigadas. É claro que tem um fator aí legal, por causa das outorgas, que acaba atrasando um pouco esse fator, né, de instalação, mas como que o Estado pode contribuir com isso, Jaime? Essa é uma questão importante. Primeiro, lembrando a todos aqui, a Secretaria de Agricultura e Pecuária ela é junto da Secretaria de Meio Ambiente, então eu sou o secretário também de Meio Ambiente. E o que nós fizemos é o seguinte, primeiro, nós, até 1.000 hectares irrigados, nós temos só para comunicar de atividade. Nós tiramos, porque a gente viu que quem faz uma irrigação com esse nível de investimento, ele cuida de tudo e cuida muito bem do seu ponto de vista de solo. Então, até 1.000 hectares, hoje é através de um comunicado de atividade na internet. E aí fica a questão da outorga, que é fundamental, tanto a captação como a colocação, que a gente tem agilizado. Mas eu gostaria aí de... Nós temos um plano estadual de irrigação, está avançando muito bem. A dificuldade que nós estamos tendo aqui no Estado, e a gente está tentando gerenciar isso, é a energia elétrica. Então, a gente sempre chama a atenção dos produtores, nós já tivemos projetos inviabilizados que o produtor vai lá, faz funcionando. Quando ele busca energia elétrica, o custo para levar essa energia. Então, nós estamos definindo alguns lugares no Estado que nós chamamos platô de irrigação, que é exatamente para que a gente consiga colocar essa infraestrutura de energia elétrica, além de todos os licenciamentos. Mas isso avança muito bem. Nós conseguimos aí, nos últimos anos, só em FCO, foram mais de 100 milhões de reais financiados para projetos novos de irrigação, seja para pastagem ou para agricultura, ou a integração das duas atividades. Muito bem, Jaime. Jaime, agora eu entro num assunto que acabou ganhando todo o país e a população inteira tem falado disso e às vezes fala errado, porque simplesmente aí eu vou ter alguns colegas que vão falar equivocadamente a respeito do assunto. Nós temos tido incêndios nas regiões de Pantanal, né? A Embrapa cataloga o Pantanal em 13 pantanais, 9 estão no Mato Grosso do Sul. Então, é claro que é onde está a maior área e ali quem é da região ou quem conhece bem a região sabe que o incêndio pode ser espontâneo no Pantanal por conta do tipo de vegetação e o tipo de pedra, minério que há no solo. Como é que tem sido feito o trabalho de controle e também de contribuição com os ribeirinhos, com os produtores rurais que estão na região? Essa é uma informação importante. Assim, hoje, o último dado que a gente tem, já tem, vou falar do Mato Grosso do Sul, nós temos aí em torno de 1.200.000 hectares já queimados no estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa normalmente é o que vai para a mídia. Mas é importante a gente olhar um pouquinho para trás. Nós estamos no nível do Rio Paraguai, o menor dos últimos 50 anos, a gente tem um sistema de monitoramento permanente. E, no ano passado, a cheia do Pantanal não foi nas dimensões que normalmente ela ocorre, então muita biomassa, muita massa seca. E nós começamos a ter a questão de crise dos incêndios desde janeiro. Então, nós estamos com recorde desde janeiro. Então, mostrando exatamente essa situação extremamente crítica em relação a isso. E o pior erro é exatamente a gente começar a tentar identificar, existe hoje uma operação, nós estamos com a operação da Polícia Federal, todo mundo verificando que, se alguém colocou fogo, não colocou fogo, porque todo fogo nesse momento é não autorizado, para ver o que é combustão espontânea, o que foi colocado. Muitas vezes começa uma coisa de queimar um fundo de quintal e acaba se expandindo, mas a situação é crítica e ainda vai continuar crítica para os próximos dias. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, hoje nós estamos com uma estrutura de governo federal, apoio de todos os ministérios, de outros estados, da nossa estrutura. Então, nós estamos com uma estrutura muito grande de combate a incêndios florestais. Nesse momento, hoje, nós temos 28 focos, que é muito pouco, perto do que nós já tivemos. E a chuva, obviamente, no sábado e domingo tem nos ajudado no combate. Então, a nossa preocupação, primeiro, a gente já começou um trabalho de prevenção para o próximo ano, dado que todo ano nós temos esses incêndios, mas nesse ano foi uma catástrofe. Nós tivemos as dimensões, ela realmente foi totalmente diferente do que aconteceu nos anos anteriores. E isso passa necessariamente para o nosso produtor. Na segunda-feira passada, a ministra Tereza estava aqui, pediu para que eu fizesse um levantamento junto aos produtores. Lá está faltando água, eles vão ter que ter capital de giro, um custeio para conseguir alimentar esse gado. Então, nós vamos fazer uma ação que é uma ação ambiental, mas também uma ação na área do crédito para que a gente possa dar suporte a esses produtores. Que a nossa preocupação é o seguinte: o Pantanal é o nosso principal produtor de bezerro do estado. Se por um acaso a gente não der uma sustentação a esse produtor, ele vai acabar vendendo esses animais para o mercado e cria um problema de ciclo de longo prazo para a pecuária sul-mato-grossense. Então, o produtor é o nosso grande parceiro, porque eu falo, nenhum produtor vai ser louco de botar fogo na passagem, vai queimar cerca, do jeito que está, vai queimar cerca, a casa, tal, ele não vai ter e o gado cuidar. Então, a gente identifica que boa parte disso é realmente motivado por uma questão, começa na beira de rio, com fogo pequeno e tal. E tem as investigações, aqueles que acabaram colocando fogo em função das suas pastagens, que acabaram passando para as outras fazendas. Então, a situação ainda continua crítica, né? E a gente tem feito um trabalho muito próximo, e a estrutura hoje que nós temos no Pantanal está pronta para que a gente consiga não permitir a retomada desses incêndios florestais. E é um combate difícil, Jaime. Tem alguns colegas que foram para o Pantanal nesse final de semana
e foram via Coxinha ali para a região norte do Pantanal, e você ainda tem algumas áreas de atolamento, não tantas, uma caminhonete atola também. Imagina passar com algumas pessoas, principalmente nos grandes centros, acreditam que é só levar água. Não é isso, né? E o Pantanal sempre teve essa questão, né? Você tem muita água durante a cheia e você tem fortes dificuldades com essa água durante a seca. Nesse momento, tem muitas comitivas, inclusive, trazendo o gado para alimento, para ter alimento, porque queimou. Ou está seco demais. Isso é tão importante que teve um determinado momento que as pessoas falam: vocês levaram o bombeiro para o Mato Grosso. Sim, nós levamos o bombeiro para o Mato Grosso, levamos um avião para o Mato Grosso. Que é mais fácil eu atender o norte do Mato Grosso Sul, de Poconé, do que deslocar um avião que estava demorando 50, 60 minutos para chegar no combate e retornar. Então, nessas áreas, nós precisamos de helicóptero para levar os nossos brigadistas e bombeiros até o ponto. Depois você tem que ter uma aeronave com água para jogar isso. Então, o norte do Mato Grosso, que ainda tem um foco ali no Porto Jofre, nós estamos atendendo a partir da base de Poconé, uma ação integrada Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porque o tempo que nós levamos para deslocar de Corumbá ou de Campo Grande é muito grande, e o tempo de recomposição e, de novo, botar água nessas aeronaves. Então, é um trabalho bastante complexo, né, de chegar e de conseguir fazer esse combate, né, principalmente nessa região norte do Pantanal. Mas a boa notícia hoje, por exemplo, no alto do Taquari, nós cessamos incêndios hoje, né, estamos com a estrutura lá vigilante, mais de 200 pessoas, mas cessou. Hoje pela manhã teve um pequeno incêndio iniciando no Rio Negro, nossas equipes já fizeram sobrevoo e nós já estamos enviando para lá aeronaves e helicópteros para tentar segurar no Rio Negro. E a chuva tem nos ajudado um pouco. Choveu pouco, mas qualquer pouco numa situação dessa é positivo. Tá certo. Jaime, eu agradeço a sua participação aqui na Agricultura BR, no Canal do Boi. Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu estou à disposição de todos. E parabéns ao Agro Sul Mato Grossense, aos nossos produtores, por essa excelente safra que está vindo e principalmente que o agro é que está dando sustentação para o PIB sul Mato Grossense e brasileiro. Muito bem, Jaime, obrigado pela participação. Conversei com Jaime Verruc, secretário titular da Semagro, Secretaria de Agronegócios e Meio Ambiente. O nome é longo, na verdade, Semagro, é mais difícil de falar, mas Secretaria de Agronegócios e Meio Ambiente aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Eu volto em instantes. Olha, essa edição do Agricultura BR está quase encerrando, vou encerrar agora um pouco mais cedo hoje, porque daqui a pouco vai vir aqui na programação mais uma grande oferta no De Olho na Fazenda e você que é pecuarista, vai ter grandes oportunidades de fazer bons negócios. Olha, nós não vamos ter a terceira edição hoje, mas voltamos amanhã, a primeira edição de madrugada e a segunda edição, claro, 12h10. Aqui no Canal do Boi você vai ter um De Olho na Fazenda mais longo hoje, com grandes ofertas, animais selecionados e que você vai poder fazer grandes negócios. O Jorge Zaidan hoje com Mais Pecuária e a Renata Ferreira, claro, começam às 17 horas no horário de Brasília. Desejo a todos uma excelente tarde, bons negócios, um grande abraço e até amanhã.